Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste eu vou mostrar e explicar como fazer as rodas para miniaturas utilizando o tubo de PVC de 40 milímetros. Bem pessoal, aqui já tenho dois aros feitos e também furados, né? Tanto a furação aqui de fixação da roda, quanto a furação aqui de ventilação, ok? Note aí para vocês verem que está furados todos iguais, né? Para isso eu fiz o gabarito. E vou também estar disponibilizando gratuitamente os PDFs, né? Dessas formas e também dos gabaritos aqui de furação dessa parte aqui. Essa parte, pessoal, das rodas é chamada de offset, ok? Portanto, a roda dianteira ela trabalha com o offset positivo dessa posição. As traseiras, as internas, as quatro internas trabalham positivo. E as quatro externas trabalham em offset negativo, no caso de uma configuração 6x2, certo? As traseiras internas de qualquer configuração trabalham com offset positivo e as externas trabalham no offset negativo, ok? Olha para vocês verem que todos os furos coincidem, né? São furados com os gabaritos para não ter erro na questão da furação. Então, tanto faz a gente colocar a roda em uma posição como em outra posição, a questão da furação vai dar exatamente igual, ok? Bem, aqui tenho o tubo de PVC de 40 milímetros. Já fiz o primeiro acabamento utilizando uma lixa de número 360, lixa d'água, né? E lixar também com água, certo? Então dessa forma ele tira um pouco aquela ruga que tem no tubo, né? Alguma imperfeição também. Bem pessoal, como aqui é 40 milímetros de diâmetro, as paredes são de 1,5 milímetros, vou elevar este diâmetro aqui para 43 milímetros, ok? E para isto eu vou estar utilizando, né, este alargador aqui, certo? O diâmetro aqui da forma que faz a alargação o aumento do diâmetro, né? Tem 40 milímetros aqui o diâmetro, ok? Aqui é feito em madeira, né? A parte da frente, note para vocês verem que ela é feita cortada na diagonal para facilitar a entrada desta peça no tubo aquecido. Esta parte aqui com um diâmetro maior é para vir com o cano aquecido até o estágio final, certo? Pois desta forma ele continua no esquadro para não vir a dar defeito, né, de empeno no aro aqui depois dele feito. Se ele ficar empenado, já era, a gente perde todo o serviço, certo? Esta questão aqui de estar no esquadro, eu vou estar mostrando para vocês que eu tenho o apoio de colocar na mesa de lixar. E aí a gente vai estar fazendo no esquadro a lixação aqui. Posteriormente aquecer e aí colocar este alargador aqui por dentro, né, para aumentar o diâmetro, certo? Aí passa de 40 milímetros para 43 milímetros, que é o tamanho definitivo aqui do aro. Vou estar também fazendo aqui a parte do offset, certo? Mostrar para vocês todo o passo a passo, né? A moldagem do PVC e também a furação de fixação, furação de ventilação e a furação aqui do centro, ok? Bem pessoal, agora eu vou
está fazendo a lixação aqui no esquadro, ok? Bem, pessoal, aqui já fiz a alteração de 40 milímetros para 43 milímetros no tubo de PVC, ok? Como mostrei para vocês, utilizei esta parte aqui da forma
para elevar de 40 milímetros para 43 milímetros, ok? Então aqui, como o cano ele é 40 milímetros, aqui o tubo, né? Então fica 1,5 milímetros para um lado, 1,5 milímetros para outro. Então passa a ser de 40 para 43 milímetros, certo? A parte interna passa a ficar com os 40 milímetros, ok? Vou colocar aqui, olha para vocês verem, essa parte aqui está com 43 e esta com 40, certo? Aí eu vou colocar aqui para vocês verem que encaixa com perfeição. Olha aí, ó. Ele encaixa com perfeição, certo? Então a parte que era de 40 passa a ficar com 43, que era externo, e interno passa a ficar com 40 milímetros, certo? Aqui já tenho as partes para cortar, para fazer o cilindro, né? Que é o aro das rodas, certo? Olhei para vocês ver, né? A medida aí, 43 milímetros, ok? A largura aqui, pessoal, é 18 milímetros, certo? 18 milímetros. Então, para facilitar o corte, vocês podem estar utilizando a maquita com o disco de cortar piso, certo? Regulado para 18 milímetros. E vocês podem estar cortando para não precisar a gente cortar e lixar. Pode um lado ficar mais e o outro menos, certo? Como eu não tenho a maquita e estes vídeos que eu faço são vídeos demonstrações, são aulas, né? Bem assim, vocês podem estar utilizando uma determinada ferramenta diferente, certo? Diferente da que eu vou estar utilizando aqui para fazer os vídeos. Para fazer o corte, né? O corte das peças com 18 milímetros de largura, eu fiz esta ferramenta aqui. É bem simples. Olhei para vocês verem, é uma placa de MDF de 10 milímetros. E eu coloquei duas partes aqui em madeira com a largura de 18 milímetros e aparafusei a serrinha, né? Aqui na parte da frente usei o mesmo furo que ela já tem para fazer a fixação no arco. E aqui eu furei com uma broca e fixei com dois parafusos, certo? Aqui ele vai ficar apoiado aqui, né? E aí eu vou estar serrando, né? Dessa forma aqui, que aí todas as peças vai ficar com 18 milímetros de largura, sem correr o risco de estar cortando manualmente, né? A mão livre e depois fazer o acabamento lixado e vir a dar alguma diferença, ok? Aí se vocês quiserem também fazer esta ferramenta, que é bem simples, né? Vocês podem estar fazendo, certo? Olhei para vocês verem, uma serrinha normal de cortar ferro, certo? E vocês podem estar fazendo da mesma forma que eu fiz. Aqui fica 5 milímetros, 50 milímetros de largura. Aqui eu fiz uma parte com menos, né? Ficou mais estreita. E aqui colei duas partes em madeira com 18 milímetros de largura. Então, serrando aqui, todas as peças vão ficar com os 18 milímetros, ok? Porém, volto a dizer, quem tiver a serra mármore, né, para corte de piso, né, utilizar o disco também, pode-se fazer, regula a serra com os 18 milímetros e vai passando, né, de preferência girando, que ele vai cortar também, ok? Bem, agora eu vou cortar as peças, certo? E aí vocês me acompanhem.
Então, pessoal, aqui já tenho os 10 aros, a parte cilíndrica, já cortados na largura de 18 milímetros. Também o diâmetro já foi aumentado de 40 milímetros para 43 milímetros, ok? Aqui são os 18 milímetros de largura, certo? Por 43 milímetros, ok? Agora o próximo passo é fazer a parte do offset e fazer todos os detalhes e fazer a montagem aqui nos aros, ok? A parte do offset da roda é esta aqui, onde tem os furos de fixação e também os furos de ventilação, ok? Como eu já disse, a roda dianteira ela trabalha na posição do offset positivo e as traseiras, certo? Internas, as traseiras externas trabalha com a posição do offset negativo, ok? Há também um alto relevo aqui na parte interna que eu vou estar fazendo, mostrando para vocês. Neste aro aqui eu ainda não coloquei, mas eu já vou cortar também e fazer a colocação, a montagem, tudo certinho. Eu vou estar explicando para vocês todo o passo a passo, ok? Aqui para fazer o corte, né? Como eu disse, o pessoal pode estar utilizando a serra mármore, né? Para fazer, regular o disco com 18 milímetros de largura. Ou alguém também que quiser fazer como eu fiz aqui, olha, foi uma coisa bastante simples, né? Na verdade, um improviso, porém, né? Fica tudo correto, né? Todas as larguras ficam iguais, ok? Aqui eu fiz duas bases de madeira com 18 milímetros de largura e fiz a fixação da serra com 2 parafusos, ok? E aí mostrei para vocês cortando. É bem simples, porém faz um corte das peças um pouco bem rápido, certo? Aí ficando esta parte aí a critério de quem for fazer. Não é necessariamente seguir da forma que eu estou fazendo aqui, ok? Uma observação que eu estou fazendo aqui para demonstração da montagem das peças. É a mesma coisa que acontece com o aquecimento do PVC, certo? Para quem vai trabalhar com miniaturas para fazer em maior quantidade, com mais rapidez, certo? Eu recomendo utilizar o aquecedor. Como aqui os vídeos eu faço para demonstração, certo? Geralmente eu utilizo uma vela para aquecer uma coisa que seja menor. As peças sendo menores, como eu faço aqui nos vídeos, que é a demonstração da montagem, né? Que eu faço as aulas de como fazer o corte, o acabamento, a colagem de peças, etc. Né? Por exemplo, aqui um aro deste, né? Como eu estou fazendo um vídeo para demonstração, para explicar ao pessoal como montar, né? Eu posso estar utilizando sem problema nenhum, né? A vela. Eu vou fazer uma demonstração de uma peça, né? Não é necessário fazer todas as peças porque elas são únicas, são a mesma coisa. Então eu explicando para vocês como fazer a peça aqui 1 ou 2 offset, fazendo toda a parte do acabamento, a montagem, colagem final, já é o necessário para que vocês façam todas as peças, certo? Porém, volto a repetir que para quem faz as miniaturas para comércio, aí sim é bom ter todas as ferramentas adequadas para a gente não ficar perdendo tempo, ok? As ferramentas adequadas para cada tipo de serviço, a gente ganha muito em questão de tempo, certo? Bem, pessoal, agora
eu vou estar fazendo aqui a parte do offset da roda. Vou estar aquecendo o PVC, moldando a peça, fazendo toda a parte de acabamento, o furo aqui central, os furos de fixação da roda, também os furos aqui de ventilação e como cortar. Vou estar explicando tudo para vocês, a altura, fazer a montagem no aro e também o detalhe em alto relevo que tem aqui na parte interna da roda, ok? Como eu disse, eu vou estar fazendo aqui em 2 aros, certo? Pois são todos iguais, né? Não há necessidade que eu esteja fazendo em todos uma única peça aqui com uma, duas. Eu vou estar explicando tudo aí para vocês, certo? E tenho certeza que vocês vão fazer igual a esta aqui, certo? Como eu sempre digo, que eu faço as peças aqui, procuro fazer com o máximo de perfeição, certo? E não me julgo melhor do que ninguém. A gente que trabalha em miniaturas, a gente é apenas diferente um do outro, certo? Bem, pessoal, agora vocês me acompanhem, que eu vou estar fazendo a parte do offset das rodas e vou estar mostrando aí todo o passo a passo, ok?
Então, pessoal, aqui já tenho duas peças, dois offset das rodas já moldados e feito o furo de centro e também cortado já na largura definitiva da peça. Aqui é feito a peça em PVC de 1,5 milímetros, que utilizo o cano de 40 milímetros, ok? Aqui fica 10 milímetros a largura da peça, ok? Inicialmente utilizei a forma para fazer a moldagem da peça, aqueci o PVC, coloquei e fiz a prensagem com esta outra parte aqui da forma, ok? Aí para vocês verem como fica do mesmo tamanho e também com o mesmo desenho que tem na forma. Em vídeos futuros das formas eu vou estar passando para vocês toda a questão de tamanho, diâmetro aqui interno, externo e altura, larguras, como fazer, etc. Ok? Aqui para fazer a marcação do furo de centro e também a largura aqui da peça, eu utilizei este outro gabarito aqui, é feito com tubo de PVC de 40 milímetros, porém já feito a alteração de 40 milímetros externo para 43 milímetros externo. Aí a peça é colocada aqui, olha, fez aqui a marcação do furo de centro e também a marcação aqui da largura da peça, ok? Aqui para fazer o corte da peça, né, da sobra que fica quando a gente molda a peça, eu utilizei este gabarito aqui, que vou estar utilizando a seguir para fazer a furação de fixação da roda, que ela fica aqui. Então, para isso eu vou estar retirando aqui e colocando a peça ao contrário, ok? Vou retirar aqui, que utilizo parafuso de 1 polegada por rosca de 1/8, ok? E tem esta peça em PVC de 3 milímetros, né? Isso aqui é um ajuste, ele fica exatamente do tamanho desta parte aqui interna. Olha aí para vocês verem, ele fica no tamanho exato, então não deixa a peça se mover de um lado para outro, ok? Para fazer esta parte da lixação, como eu expliquei, tem que ser no esquadro, né? Então utilizei aqui o tubo de PVC para fazer aqui de forma que ele fique do mesmo tamanho, ok? Aqui para fazer a lixação no esquadro, certo? Para evitar que a peça fique um lado mais do que outro a diametragem, ok? Aqui é um tubo normal com 40 milímetros. Então esta peça aqui, a peça de madeira, ela tem o diâmetro de 37 milímetros, ok? E olha aí para vocês verem, o tubo de PVC encaixa perfeitamente. Também aqui é lixado no esquadro para que ele fique uniforme aqui com a peça, ok? Aí vocês vão colocar, lixar, que desta forma que eu estou mostrando aqui, explicando, não tem como esta peça aqui sair um lado menor que outro, ok? Agora vamos para a parte de furação, de fixação. Como eu expliquei, vou estar utilizando o mesmo gabarito aqui para fazer a furação. Porém agora sai este ajuste aqui e vai entrar este gabarito já com a furação de fixação das rodas. Em vídeos futuros também que eu estarei fazendo a parte de formas, que será gratuito, PDF, eu vou estar explicando para vocês aqui as distâncias que vocês vão estar furando e também a bitola da broca, ok? Aqui para vocês verem que tem uma parte em baixo relevo, que é onde fica justamente o alinhamento dos furos para a broca descer guiada aqui
e ultrapassar esta peça aqui, que é o offset da roda, e não danificar aqui o gabarito, ok? Agora eu já vou estar colocando a peça nesta posição aqui, ok? Olha aí para vocês verem, ela se encaixa perfeitamente. Agora aqui, olha, ela não vai se mover de um lado para outro, que ela entrou justa aqui. E também o gabarito aqui, ele não vai sofrer alteração de mudança de local, certo? Pois ele vai estar ajustado aqui, ok? Utilizar a mesma porca. E agora eu vou estar fazendo a furação utilizando uma broca de 2 milímetros, ok? Olha aí, vocês vão fazer desta mesma forma, ó. Ajustou aqui, ele não vai se mover, então vai furar os 10 furos, né? E eles vão sair exatamente a mesma distância de um para outro, ok? Agora vocês me acompanham que eu vou estar fazendo a furação aqui de fixação. Depois vou estar fazendo a furação de ventilação, que aí já é este outro gabarito aqui, que ele vai ficar por esta parte aqui. Olha aí para vocês verem. E aí já vai ser furado, né, nesta posição, ok?
Bem, pessoal, agora os dois offset já furados, tanto a furação de fixação da roda quanto a furação de ventilação. Aí fiz utilizando os gabaritos de furação. Aqui é furação que é para fixação da roda e aqui a furação de ventilação, ok? Este aqui é o gabarito que fura esta parte aqui, os furos de fixação, e este outro, o gabarito que fura os furos da ventilação, ok? Aqui, esta marcação aqui, esta linha, é o alinhamento para fazer os furos aqui, olha. Vocês vão colocar alinhado este e este, certo? Aí colocou alinhado aqui, aí pode travar com o parafuso aqui no centro. Vocês vão utilizar esta peça aqui, né? E aí coloca o parafuso, ajusta o aperto, certo? E vai furar nesse sentido, como eu fiz aqui a furação, ok? Utilizando uma broca de 5 milímetros. Esta broca aqui que eu furei, ela é 5 milímetros, ok? Olhei para vocês verem que como fica perfeito os furos, né? Ficam todos alinhados, não tem erro. Utilizando os gabaritos, fica todos os offset, todos iguais um ao outro. E há necessidade que eles fiquem com os furos iguais, pois quando a gente vai montar a parte de rodas traseiras, a roda interna ela trabalha com offset positivo e a roda externa com offset negativo. Então um é parafusado dessa forma aqui, junto ao outro, ok? Então, portanto, que os furos eles têm que dar com 100% de alinhamento um com o outro, ok? Então aqui, como já expliquei para vocês, a altura aqui, a largura é de 10 milímetros, são 10 milímetros aqui, olha, 10 milímetros, 10 milímetros, o diâmetro aqui é de 40 milímetros, certo? Diâmetro aqui do offset 40 milímetros. O diâmetro aqui do furo central fica com 17 milímetros. 17 milímetros. Aqui a parte de fora aqui fica do offset fica com 27 milímetros. Ok? Aqui são 27 milímetros, certo? Esta parte aqui fica com 9 milímetros, ok? Aqui são 9 milímetros. E aqui a parte da colagem, que vai fazer a colagem no aro, fica com 4 milímetros, ok? Aqui são 4 milímetros, certo? Bem, pessoal, eu vou estar fazendo os vídeos, né, do PDF que vou estar disponibilizando gratuitamente das formas de fazer os aros das rodas em PVC, ok? Agora eu vou estar fazendo a montagem aqui dos offset nos aros, certo? E também vou estar fazendo um detalhe que tem na parte interna aqui em alto relevo. Para fazer este detalhe eu vou estar utilizando um tubo de PVC de 40 milímetros, que ele entra justo aqui, né, na parte dos 43 milímetros, que foi aumentado para fazer o aro da roda, ok? Bem, agora vocês me acompanhem, que eu vou estar fazendo, lixando aqui
essa parte aqui para ficar no esquadro e vou estar fazendo o corte como eu fiz aqui o corte dos aros, ok? Vou estar utilizando aqui a mesma serrinha que eu fiz as duas bases aqui de madeira com os 18 milímetros e fixei a serra aqui. Aqui eu reduzi para 5 milímetros, ok? E aparafusei a serra para fazer a serragem, a mesma coisa que eu fiz aqui nos aros, ok? Agora eu vou iniciar aqui pela lixação no esquadro, depois fazer o corte, o acabamento das duas peças e por fim a montagem de toda a parte aqui do offset nos aros e também do detalhe que tem na parte interna em alto relevo.
Bem, pessoal, agora finalizado os aros das rodas, ok? Fiz aqui a demonstração da montagem dos aros com duas peças. Aí são todos iguais e também é universal. Estes aros vou fazer para utilizar em todos os modelos e vocês também vão fazer para utilizar em todos os modelos. Portanto, é um modelo universal, certo? Só modificando aí, em caso for uma miniatura de um veículo antigo, né? Que são rodas arraiadas, como aquelas dos Scanias e também outros modelos, ok? Sendo este modelo é universal para todos as marcas e modelos, ok? Bem, aqui fiz todo o passo a passo, mostrei e expliquei para vocês desde o início até o final. O PVC utilizado é todo o de tubo de 40 milímetros, a espessura dele sendo de 1,5 milímetros, ok? Aqui por último fiz a montagem daqui da parte do offset no aro da roda e também fiz a colocação deste detalhe aqui do centro, que ele é em alto relevo e também é arredondado, ok? Aqui eu cortei ele com 5 milímetros de largura. Vocês vão fazer também com 5 milímetros de um tubo com os 40 milímetros, certo? Os 40 milímetros originais. Pois aqui o aro fica com 43, né? Então ele vai entrar aqui por dentro do aro, certo? São 5 milímetros a largura. E aí eu utilizei o lixador cilíndrico da micro retífica para fazer o detalhe aqui arredondado, certo? Na parte interna dele, ele é arredondado as duas partes, tanto aqui a parte que fica para o lado sentido offset, como esta aqui. As duas laterais são arredondadas, ok? A montagem aqui do offset no aro, né? Fiz utilizando este gabarito aqui. Então, ele apoia o aro, né? A 5 milímetros de distância aqui. E aí é colocado o offset, né? Pressiona até ele chegar no final para ele ficar ajustado, né? Aqui com a base plana, ok? Os 4 lados. E aí basta aplicar a alma super aqui e fazer o espalhamento utilizando um papel, ok? E aí pronto, ele já fica montado definitivo. Aí fiz os 2 aros, né? Fiz a demonstração com esses 2, porque não há necessidade de fazer com todos, são iguais uns aos outros. Aí independente da quantidade que a gente está fazendo, né? São todos iguais, ok? Bem, pessoal, aqui fica com 7 milímetros. Vocês vão marcar aqui no paquímetro 7 milímetros, olha. Fazer como eu fiz, coloca este detalhe aqui em alto relevo por dentro do aro. E aí vocês vão colocar ele com a distância de 7 milímetros, que são 7 de um lado e 7 de outro, ok? Aí vocês vão colocando ele com 7 milímetros. Quando ele estiver todo o entorno do cilindro com 7 milímetros, vocês vão colar como eu colei, certo? E depois fazer a montagem aqui do offset, ok? Bem, é dessa forma aí que vocês vão fazer. Aqui as dimensões são as seguintes: aqui por fora é 43 milímetros, certo? 43 milímetros. A largura aqui do aro é 18 milímetros, ok? E aqui
o offset fica mais alto em que o aro, os 5 milímetros, que são essa peça aqui, né? Que é o gabarito para fazer a montagem. Pois para a gente colocar aqui e fazer o alinhamento de outra forma, às vezes poderia sair um lado mais alto do que outro. E fazendo aqui com esse gabarito, não tem erro. Todos vão ficar com os mesmos 5 milímetros, né? Da mesma forma, uma peça sai toda uniforme, não correndo o risco de um lado ficar mais e outro menos, ok? Aqui o gabarito eu vou estar explicando para vocês, estarei fazendo o PDF que será gratuito, certo? Vou estar disponibilizando para todos, ok? Bem, pessoal, aqui estão finalizados, né? E aí vocês vão fazer da mesma forma que eu expliquei aqui as rodas, ok? Os pneus eu farei do material EVA, né? E também estarei fazendo os vídeos assim que o material chegar, certo? Eu estarei fazendo os vídeos para estar aí colocando no canal para todo mundo fazer também tanto os aros quanto os pneus, ok? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.